mas é somente uma parte do versículo. Então a mensagem, na verdade, está fundamentada na parte B do versículo. E eu gostaria de destacar esse texto. Até se você, por acaso, ou se você já encontrou, muito bem. A parte D, para quem não sabe, nós subdividimos o versículo, quando é muito longo, a partir de uma pontuação. Pode ser um ponto final, pode ser um ponto e vírgula, ou dois pontos, quando ele tem uma pontuação que requer um tempo um pouco mais prolongado na leitura. Então nós vamos ficar apenas com a parte D. E como o versículo não é tão longo assim, não é tão grande assim, eu gostaria de convidar você para ler junto comigo. Aí você poderá dizer: bom, mas a minha versão é diferente, não tem problema. Leia a sua versão. Vamos ler todos juntos? A partir de onde diz: alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Ok? Encontraram essa parte aí, esse trecho? João 20, verso 20, parte B. João 20, versículo 20, a segunda parte do texto. Ok? Vamos ler todos juntos? Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Agora só os irmãos. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Eu quero ler esse mesmo texto na versão da nova tradução da linguagem de hoje. Que diz assim: e eles ficaram muito alegres ao verem o Senhor. Queridos irmãos e irmãs, eu quero chamar a sua atenção para você se atentar para algumas coisas muito importantes. Por exemplo, numa caminhada como a nossa, a caminhada de fé que nós estamos vivendo, nós temos como lema: cuidar e ser cuidado. Ou seja, cuidar uns dos outros. E é justamente essa a proposta do estilo de vida vivido pelos grupos de crescimento. No nosso caso, em muitas igrejas, células, em outras grupos familiares e por aí vai. Mas eu gostaria de trazer aqui aos irmãos minha experiência particular e pessoal nessa mensagem, nessa reflexão também, por esses dias em que estive hospitalizado. E eu posso dizer aqui com todas as letras que em nenhum momento eu temi, ainda que o diagnóstico não tenha sido tão assim favorável para mim. Ainda que em primeiro momento tudo apontava, e os 3 primeiros especialistas, sendo o angiologista, o gastro e a médica doutora, não me lembro o nome dela, doutora em imagens, apontavam para uma possibilidade de câncer no aparelho digestivo. Mas o diagnóstico inicial era uma coisinha boa, uma coisa pequena. Era trombose na jugular, era derrame no coração, derrame no pulmão, água na pleura do pulmão, pedra na vesícula, pancreatite de primeiro grau, pedra nos rins e suspeita de câncer no aparelho digestivo. Só isso. Eu costumo dizer que eu sou egoísta, eu na minha interna, porque eu sou egoísta, eu fiz tudo uma vez sozinho, só para mim, né? Mas, queridos, aqui estou pela graça de Deus. Então, esses dias que eu estive hospitalizado, eu poderia me assustar por algum desse diagnóstico. Eu sei que a minha família se abateu um pouco, a Jona ficou um cara apavorado com a situação, Paulinho sentiu bastante, a Miriam também. Paulinho sofreu um pouco mais, não tem ainda aquele amadurecimento para administrar essa situação. E o motivo da enfermidade era sério, como de fato eu estou aqui com as tromboses aqui. E esse procedimento, esse tratamento durará por 6 meses pelo menos. E há muitas restrições, há muito orientação do médico nesse sentido, de coisas que eu não devo fazer, não devo usar, portanto eu estou assim retornando às atividades aos poucos. Mas eu observei que nesse período, irmãos, eu pude desfrutar dos cuidados da igreja, dos cuidados dos irmãos, dos cuidados da família, da igreja do Senhor Jesus Cristo, dos cuidados dos colegas, pastores do presbitério, mas os pastores da nossa igreja, da IBB Central, que muito me auxiliaram, vieram aqui, deram apoio, ministraram a palavra, ministraram a ceia, dos irmãos e irmãs nas intensas orações em nosso favor. A igreja se despertou para isso. Eu sei que a igreja está se reunindo em oração.
E louvado seja Deus por isso. Foram, como eu disse aqui também há pouco, foram muitas expressões de ânimo, de fortalecimento, de carinho, nas mais diversas mensagens. Pessoas que me visitaram, que vieram de outros lugares, Santa Isabel, Bivaí, Londrina, Rio Preto, enfim, eu não posso aqui começar a mencionar nomes, do contrário, eu vou pecar contra alguém, porque a minha mente já não ajuda muita coisa, né? E a gente pode acabar omitindo esse ou aquele. Eu não quero cometer esse delito. Assim como o carinho que eu recebi essa semana por parte deste filho da nossa irmã, e até o presente momento nós temos recebido. Portanto, queridos, eu sou muito grato a Deus por essa experiência, mas sou grato a Deus pela vida dos irmãos, sou grato a Deus pela vida de cada um de vocês, porque realmente Deus tem usado vocês como verdadeiros anjos na minha vida. E por isso nós chegamos até aqui. Chegamos aqui pela graça de Deus. Não é verdade, Cecília? Chegamos aqui pela graça de Deus e nós desejamos refletir sobre o fato de que Jesus está aqui. E eu senti isso o tempo todo. Eu me lembro que o culto que nós celebramos aqui, o culto especial, foi dia 20 de maio. E naquele dia eu comecei a passar mal. Desde então, naquela semana, eu já fui internado. E em todo momento, em nenhum momento eu me angustiei, me abati, praguejei, mas Deus me usou no sentido de, a partir desse histórico, fazer muitas amizades. Enfermeiros, médicos, colegas de quarto, e temos mantido contato com algumas dessas pessoas, inclusive nesta noite, uma enfermeira que cuidou de mim, chamada Vanessa, estava na igreja Presidência Central. Ela mandou uma mensagem dizendo: eu quero o endereço da igreja e quero lá fazer uma visita. Como ela mora em Maringá, eu pedi para ela ir em Maringá, daí deu os horários de culto. Eu entrei em contato com o pastor Eliseu, falei: recebe aqui, e eu orientei ela também que procurasse o pastor Eliseu. Então, nada é por acaso, queridos irmãos, porque Jesus está aqui. E quando nós temos essa certeza de que Jesus está aqui conosco, nós não precisamos temer nada. Nós não podemos temer, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Não precisamos temer as ameaças. Nós não precisamos temer os inimigos. Nós não precisamos temer a escassez. Não precisamos temer a enfermidade, os sinais de morte. E quando eu me refiro aos sinais de morte, são aqueles diagnósticos pessimistas. Quando o médico faz um exame, olha para você e diz: olha, isso aqui, seu caso é crítico, ou você não tem mais jeito. Nós não precisamos temer absolutamente nada, nenhuma adversidade, nem o sinal de morte, nem mesmo a própria morte, porque no dizer do apóstolo Paulo: quem nos separará do amor de Cristo? Nem mesmo a morte pode nos separar do amor de Cristo. Porque a alegria e confiança, mesmo na maior adversidade, não importa, quando você tem comunhão com o Senhor Jesus Cristo, na igreja, no grupo de oração, na semana, no grupo de crescimento, enfim, você tem comunhão com os seus irmãos, comunhão por meio da meditação da palavra, quando você tem comunhão por meio da oração, então, queridos, você encontra alegria e confiança, como nós, o Ministério de Louvor também ministrou, bem cantou cânticos alegres, cânticos festivos. Por isso, este é o tema da mensagem aqui nesta noite. O tema da mensagem, você que tem o hábito, espero que você não tenha perdido o hábito de anotar, é justamente isso: a alegria e confiança. A alegria e confiança. Há de haver, verbo haver, não é há de artigo definido, não. Existe alegria, existe confiança. Jesus está conosco, e aonde Jesus Cristo está é céu para mim. Aonde Jesus Cristo está, há alegria, há, sem sombra de dúvida, confiança. Ele mesmo nos fez essa promessa, diz a palavra de Deus: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Queridos, a presença de Jesus, ela traz fogo no coração. A presença de Jesus traz bênção para a família, traz provisão para a mesa. A presença de Cristo, ela é
realizadora, ela é fortalecedora. Obrigado, irmão. A presença de Jesus Cristo é animadora, ela é confortadora. Por isso nós não nos abatemos, nem mesmo num leito de enfermidade. A presença de Cristo é isso. Ela levanta o abatido. Depois da sua ressurreição, o Senhor Jesus Cristo apareceu por 11 vezes a mais de 500 irmãos. E antes de ascender aos céus, Ele se manifesta para esses irmãos. Em uma dessas aparições, Ele foi se encontrar com seus discípulos. E eu gostaria de destacar isso. Dos 10, dos discípulos que lá estavam, todos os 10 se fizeram presentes naquela reunião no qual Jesus Cristo se manifesta, na qual Jesus Cristo se apresenta. Mas, amados, lá não estava Tomé. Quantas vezes nós deixamos de participar da comunhão numa reunião, seja de oração, seja de grupo de crescimento, seja na reunião, num culto noturno, e deixamos de desfrutar das bênçãos do Senhor? Tomé não estava lá. E aqui eu quero chamar a sua atenção para um fato importante, porque há aqui um contraste nos sentimentos daqueles que estavam presentes e daquele que não se encontrava naquele momento, irmãos. Observe agora, meus queridos irmãos e irmãs, o contraste nítido e claro nos sentimentos dos discípulos de Cristo que estavam presentes e do que não se encontrava naquele momento. Em primeiro lugar, eu quero destacar a presença. Aquele que se fez presente naquele culto aonde Jesus Cristo se manifesta. E a presença dos discípulos reunidos quando Jesus se coloca no meio deles e diz: paz seja convosco. Faz a diferença. Não é o irmão A ou B, não é o pastor, não é o presbítero, mas é Jesus Cristo quando está presente no nosso meio. É que faz a grande diferença. Porque apesar de estarem a portas trancadas, diz a palavra de Deus, por medo dos judeus, ao perceberem Jesus, eles alegraram-se sobremaneira. Ah, meus queridos, o temor dá lugar à coragem, a tristeza dá lugar à alegria. E aqui nos mostra, porque eles sabiam e tinham ouvido as palavras do Mestre, e que as palavras do Mestre estavam se cumprindo. E naquele momento, Jesus fez uma célebre afirmação, dizendo: eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Isso você pode conferir em Mateus capítulo 28, verso 20. E esse encontro, então, queridos, esse encontro maravilhoso de Jesus com os seus discípulos, os discípulos aguardavam, eles estavam ali. E aí então esse encontro memorável traz uma certa confiança no coração daqueles que por 3 anos caminharam ali lado a lado com Jesus, lado a lado com o Mestre, pois os últimos acontecimentos que eles tinham vivido, que tinham trazido inquietação, tinham trazido insegurança, tinham trazido incerteza, desconfiança. E eu quero dizer que assim também acontece conosco, acontece comigo e acontece com você, ou será que não? Nós estamos sujeitos a isso. Nós temos uma caminhada com Jesus, toda uma caminhada de fé. Nós temos um caminho a trilhar, mas muitas vezes nós somos solapados, nós somos assaltados pela inquietação, as inquietações da vida, as vicissitudes da vida. Nós somos assaltados pela incerteza, pela nossa própria incredulidade. E de repente alguns acontecimentos abalam nossa fé e nossa confiança de que Jesus está sempre conosco, sempre em nossas vidas, e que desvenda os seus propósitos para nós, conforme nós buscamos a sua presença diuturna, a sua influência sobre a nossa vida, o seu mover, a sua ação sobre nós. Não podemos, queridos, lançar mão de toda essa experiência, de toda essa caminhada cristã, seja por qual motivo for, seja pela insegurança. Será que a insegurança pode lançar a nossa comunhão com o Mestre fora?
Será que a incerteza pode fazer isso? Será que a desconfiança pode fazer isso? Queridos, nos cultos, nas reuniões dos grupos de oração, como eu já disse, nas reuniões de grupo de crescimento, nossa igreja tem se reunido muitas vezes. Nós podemos ter a convicção de que o nosso Senhor Jesus Cristo está presente, porque o próprio Senhor diz: onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estarei no meio deles. Estou eu no meio deles. E quando nós experimentamos isso com os nossos irmãos, a nossa fé maximizada, ela é aumentada, assim como a alegria e a confiança se instalam no nosso coração. E então os nossos corações se enchem de júbilo. E mesmo na tribulação, mesmo no leito de enfermidade, seja no hospital ou seja em casa, nós não nos abateremos, pois sabemos que o Senhor está conosco. Nós podemos nos alegrar confiantes em Jesus, que sempre tem um propósito extraordinário para as nossas vidas. Nós nunca devemos perder a oportunidade de estarmos reunidos, buscando a presença do Senhor. Estar presente, queridos, traz alegria. Estar presentes em oração, em comunhão, traz confiança. Mas também nós nunca devemos perder a oportunidade de compartilhar com os outros, aqueles que estão à nossa volta. E são muitos os transeuntes, muitos os sofredores, muitos os moribundos, que precisam ouvir sobre nossa fé. E nós podemos perder a oportunidade de compartilhar com os outros a nossa fé, a nossa esperança no Senhor Jesus, aquele que enche o nosso coração de alegria, de confiança. Mas, meus queridos, nós destacamos o sentimento que paira no coração daqueles discípulos que estavam presentes. Mas o contraste de sentimentos dos discípulos de Cristo pode ser também percebido na vida daquele que não estava presente naquele momento. Portanto, o segundo ponto de nossa mensagem é justamente a ausência. De que lado você está? Estavam os 10 discípulos presentes às ministrações, presentes à comunhão, ou está aliado a Tomé, ausente nos trabalhos? Queridos, a ausência trouxe incredulidade por parte de Tomé, que desconfiou do relato dos seus irmãos. Quando ele veio, então, encontrou-se com seus irmãos, e os irmãos alegres, confiantes: olha, nós vimos o mestre. E aí então, naquele instante, Tomé mesmo desconfia dos seus irmãos e diz: você vai me desculpar, mas eu não consigo acreditar. Se eu não ver, aliás, o Tomé era esquisito, né? O Tomé não acreditava, né? O problema dele não era com os irmãos, não, viu? O problema dele era com ele mesmo, com a sua incredulidade, porque ele não é que ele não acreditava, não acreditava nem nos olhos dele. Se eu não ver, mas se eu não tocar, ele precisava tocar. Se eu não tocar nas feridas, se eu não colocar a mão no lado dele, de forma nenhuma eu crerei. Então o problema de Tomé não era com os irmãos, o problema era com ele. É um problema sério. Tomé não era capaz de acreditar nem mesmo em seus próprios olhos, de acreditar nos irmãos. E foi de fato o que aconteceu, precisou tocar. Meus queridos, quando nós estamos ausentes nos cultos, nos grupos de oração, nos grupos de crescimento, na comunhão com a igreja, nas confraternizações, nós podemos perder a experiência da visitação extraordinária e maravilhosa do Senhor. É certo de que todas as vezes que nos reunimos em nome de Jesus, Ele está presente, porque onde 2 ou 3 estão juntos em meu nome, eu estou ali com eles. Mateus 18, verso 20. Quantas vezes nós perdemos a oportunidade de experimentar a doce presença de Jesus, porque estamos ausentes? Simplesmente porque estamos ausentes. Às vezes, por qualquer motivo, deixamos de frequentar o culto, as reuniões dos grupos de oração, as células ou grupos de crescimento. Pode ser até que muitos deixem de participar de uma dessas reuniões porque o pastor não estará presente. Queridos, não importa se o pastor estará ou não estará, se o presbítero estará ou não estará,
importa que Jesus Cristo está lá no meio deles. Amém. Jesus está entre nós. Se você tiver certeza que Jesus está lá, você irá, porque você não irá querer perder essa bênção. E o autor de Hebreus nos diz: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Hebreus 10, 25. Queridos, o grande problema de não estarmos presentes quando Jesus se manifesta é ouvirmos o relato do que aconteceu e agirmos como Tomé agiu, duvidosos, desconfiou do testemunho dos irmãos. A ausência traz isso para os nossos corações. Ela manifesta esse tipo de sentimento nocivo, a desconfiança, a incredulidade, a incerteza. Eu gostaria, queridos, de finalizar dizendo que uma semana depois, enquanto os discípulos estavam novamente reunidos a portas trancadas, e agora sim, finalmente Tomé estava presente a este culto. Agora sim, Tomé estava lá também, e Jesus colocou-se no meio deles, e depois de uma saudação maravilhosa, ele se dirigiu ao recente desconfiado discípulo, dizendo: veja as minhas mãos, põe os dedos, seus dedos nelas, e sendo a mão, ponha aqui do meu lado, pare de duvidar, creia. Queridos, isso está em João capítulo 20, verso 27, de acordo com a nova tradução da linguagem de hoje. E a declaração de Tomé foi uma das mais maravilhosa até do que o próprio Pedro, quando confessou o Senhor Jesus. Porque a declaração de Tomé, que agora estava presente, ela diz o seguinte: meu Deus, meu Senhor e Deus meu. Ele confessa que o Senhor Jesus agora é o seu Deus, é o seu Senhor. E que declaração de fé, que confissão de fé maravilhosa. A diferença, queridos, da primeira e da segunda declaração foi estar presente quando o Senhor os visitou. Você pode ter uma experiência profunda com o Senhor. Você pode ter uma experiência marcante na sua vida para nunca mais você esquecer, se você estiver presente, porque o Senhor está presente. Amém. Eu pude sentir essa maravilha na minha vida, mesmo ausente. Mas eu confesso que domingo não é domingo para mim, como eu tinha expectativa de estar aqui. Quando não venho à igreja, parece que o domingo não existe no meu calendário, na minha semana. Quanto mais envolvido você estiver na comunhão com Jesus, por meio de uma vida contemplativa, através da leitura, da meditação da palavra, através das orações, da presença constante aos cultos, às reuniões de oração, aos treinamentos, ao grupo de crescimento, às atividades semanais da igreja, mais intensamente você perceberá a presença de Cristo com você. Essa presença maravilhosa te fortalecerá em todos os momentos e circunstâncias. Queridos, ainda que eu tenha refletido, meditado enquanto estava em casa, fazendo a minha vida contemplativa ali enquanto os irmãos estavam aqui, eu senti falta da comunhão com os irmãos. Faz diferença. E meus amados, quando você se faz presente, você sentirá que o Senhor está te fortalecendo em todos os momentos, nas adversidades, nos momentos alegres, nos momentos tristes, nos desafios da sua vida. E não importa quais sejam essas circunstâncias, onde Cristo está presente, há alegria e confiança. Amém. É isso que eu quero que você coloque no seu coração. Faz diferença a presença de Cristo. Você está aqui porque Cristo está aqui. Não é porque nós temos prazer na sua presença. Como eu disse, eu me alegrei com a presença não só desses amados irmãos, desses irmãos, porque eu sei da luta que bate desses irmãos.